Olá, sou o professor Hugo Oliveira, mais uma vez com você aqui para a gente finalizar esse capítulo 2, certo? Olha, chegou a hora da gente estudar potenciação no conjunto dos racionais. Isso quer dizer que a gente vai aprender a aplicar todas aquelas regrinhas lá de trás do capítulo 1, tanto com números no formato decimal, tanto com números no formato fracionário, tá certo? Tem algumas novidades nessa sequência de vídeos, tá? Que como esse assunto é muito extenso, ao invés de fazer um único vídeo, nós separaremos, tá certo? Olha só, nesse primeiro vídeo, nós vamos aplicar a definição de potência em cada caso e finalizaremos com uma expressãozinha que engloba tanto um racional decimal quanto um racional fracionário, para você entender bem, no geral, como é que a gente vai fazer a potenciação aqui em Q, tá certo? Olha só, quando eu tenho qualquer número elevado à terceira potência, ou elevado ao cubo, mesma coisa, né? O que é que a gente faz? A gente pega a base e multiplica por ela 3 vezes. Então isso daqui significa que é menos 0,2 vezes menos 0,2 vezes menos 0,2. Nós estudamos no tópico passado como efetuar o produto de racionais na forma decimal. Foi uma das últimas etapazinhas da gente. E olha só como eu vou te sugerir agora para fazer isso daqui. Tu pode multiplicar os números desconsiderando a vírgula. Olha só, tira a vírgula 2 vezes. Tira a vírgula 2 vezes 2. Então é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Igual a 8. Agora nós devemos determinar quantas casas decimais a nossa respostazinha vai ter. Não sei se tu se lembra lá do vídeo anterior, mas a gente conversou que a gente faria da seguinte maneira. Conta quantas casas decimais cada fator tem, soma essas quantidades e atribui ao resultado essa quantidade de casas decimais. Olha só, uma casa decimal, uma casa decimal, uma casa decimal. 1 mais 1 mais 1, 3 casas decimais será a quantidade de casas decimais da minha resposta. Então eu tenho 8. Volta 1. Opa. Dá uma olhada aí. Ficou meio feio. Vou escrever agora mais bonito. E aí tu vai comparar com a tua resposta aí que tu determinou. Tá certo? Você concorda? Ficou 2 vezes 2 vezes 2, 8. 1, 2, 3 casas decimais. 1, 2, 3 casas decimais. Tranquilo? Só falta uma coisa. O sinal. A gente estudou no capítulo passado que todo número inteiro, aqui é racional, mas a regra é a mesma, todo número inteiro negativo elevado a um expoente ímpar tem como resultado o sinal de menos. Acabamos. Porém, vamos só cogitar outra possibilidade. Caso aqui fosse menos e aqui fosse par, menos elevado a um expoente par, me daria como resultado um sinal positivo, não é isso? Mas como aqui é ímpar, eu tenho negativo. Professor, eu posso fazer aqui a regra de sinal normal? Pode. Menos com menos, mais com menos, menos, certo? Só que por que eu não sugiro você fazer 1 por 1? Se eu colocar um expoente aqui 17, vai ser um pouco cansativo, né? É só pensar que o 17 é ímpar e que naturalmente aqui o meu sinal da resposta é negativo. Tudo bem? Vamos agora ver como é que a gente procede no caso de elevar uma fração. É tranquilo. Aqui vamos começar no caminho inverso dessa primeira etapa. Aqui primeiro a gente determinou o número para depois refletir sobre o sinal. Vamos fazer o contrário? Vamos determinar logo o sinal? Se a minha base é positiva, não importa a paridade do meu expoente. Como assim? Não importa se o expoente é par ou ímpar, não importa. Se a base é positiva, a resposta será positiva. Mais com mais, mais. Com mais, mais. Com mais, mais. E assim infinitamente, não é isso? Então, por isso que a gente não precisa olhar se o expoente é par ou ímpar. Como é que a gente faz para elevar 5 quartos ao quadrado? É muito simples. Tu faz 5 ao quadrado sobre 4 ao quadrado. Poxa, professor, então esse expoente funciona como uma distributiva? É mais ou menos isso daí.
todos os termos da tua fração ficam elevados ao expoente. Gostei dessa ideia aí da distributiva. Bem, então vamos lá. Vai ficar 5 ao quadrado dá 25, 4 ao quadrado dá 16. Não dá para simplificar. Acabou. Vamos para a última etapa. Vamos lá. Menos 0,1 ao cubo. A gente viu que qualquer número decimal ao cubo ou fracionário, é só pegar ele e multiplicar por ele mesmo 3 vezes, não é? Ao cubo, 3 vezes. Então a gente tem menos 0,1 vezes menos 0,1 vezes menos 0,1. Tá certo? Essa é a primeira etapazinha, tá? Estamos fazendo esta potência. Então a gente pode multiplicar os números como se não houvesse vírgula. Nós temos 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Então a resposta desse produto é 1. Agora nós contamos a quantidade de casas decimais. Olha só, uma casa, 2 casas, 3 casas decimais. Então vai ser 1 milésimo. Né? Esse cara aqui. Vamos agora determinar a última etapa, né, dessa potência, que é o sinal menos ímpar. Menos, não é isso? Pronto. Então a primeira potência já foi determinada. Vamos agora fazer o cálculo de 1/10 ao quadrado. 1/10 ao quadrado, vamos usar aquela ideiazinha da distributiva do expoente no numerador e no denominador. O 1 fica ao quadrado. 1 ao quadrado. 1 vezes 1, 1. E o 10 também fica ao quadrado. 10 vezes 10, 100. Legal. Opa, parece que agora a gente se livrou da potenciação e nós voltamos para o tópico 2, adição algébrica de números racionais. Só que lá a gente não trabalhou com uma adição algébrica com racionais em modelos, né? Formatos distintos. Como assim? Nós temos um racional decimal e aqui nós temos um racional fracionário. Posso dar uma sugestão? Escolha um formato para todos os números. Professor, eu posso botar todo mundo no formato decimal? Pode. Professor, eu posso colocar todo mundo no formato fracionário? Pode também. Tu que escolhe, livre-arbítrio. Escolha o modelo mais agradável para você. Tudo bem? Eu prefiro as frações. Então aqui vai ficar menos 1 sobre 1000. Por que 1000? Porque eu tenho 3 casas decimais, então eu tenho 3 zeros, mais 1 sobre 100. O mínimo múltiplo comum entre 100 e 1000 é 1000. Então nós fazemos o quê? Colocamos uma grande fração sobre o 1000 e aí a gente faz. Pega o denominador que é o MMC, divide pelo de baixo, multiplica o resultado pelo de cima. 1000 dividido por 1000, 1 vezes menos 1, menos 1, porque a gente tem que repetir o sinal, não é isso? Repete o sinal daqui também. Note que a barrinha foi meio grande, né? Isso não vai alterar no nosso cálculo, só vai alterar na organização. 1000 dividido por 100 dá 10. 10 vezes 1 dá 10. Vamos fazer a igualdade para cá. Vamos, só para a gente, né, utilizar o quadro aqui, já que não tem mais espaço para lá, tá? Então nós temos que fazer menos 1 mais 10. Menos 1 mais 10. Sinais diferentes, subtrai e bota o sinal do maior. O maior é o 10. O sinal do 10 é o mais. Então a resposta é mais 9 sobre 1000. Professor, eu fiz tudo em decimal. A minha resposta deu outra. Deixa eu adivinhar. Toda vez que você divide por 1000, você volta a vírgula 3 casas. O teu resultado deu esse daqui? Pois é a mesma coisa. Tudo bem? Então, é isto. Com o que a gente estudou aqui, unido com o que tem no seu material, dá uma olhada no Flipper, tá certo? Dá uma olhada nas propriedades, nos exemplos, nos exercícios resolvidos. O que a gente mostrou aqui já te permite fazer algumas questões da próxima missão, não é não? Então, se tu quiser, vai logo lá, resolve as questõezinhas que tu já consegue, apenas com o que a gente estudou aqui, e depois tu segue dando play no próximo vídeo. Valeu! Vamos lá! As propriedades que nós estudamos lá no capítulo 1, produto de potência de mesma base, divisão entre potências de mesma base, potência de potência, tudo aquilo continua válido, tá certo? As propriedades da potenciação em Q continuam as mesmas, com uma novidade. Vamos ver primeiro o que não é novidade para depois a gente trabalhar a novidade com calma, tá certo?
Olha só, aqui eu estou vendo um produto entre duas potências. Eita, de mesma base. Então, produto de potências de mesma base, eu repito a base, nem olho o sinal, tá? Só repito, tudo igual. E somos expoentes 10 mais 21, 31. Acabou. É massa demais esse assunto, né? É feio. Dá um medo, meu Deus do céu, não vou conseguir fazer nada. E aí tu olha, peraí, é só isso. É só isso. Nessa coisa horrível aqui, a gente só fez somar os meus expoentes, tá? Agora, claro, você se lembra que esse tipo de questão tem o seguinte enunciado. Aplique as propriedades da potência e reduza cada expressão a uma única potência. Se o cara pedir para eu calcular, determinar o valor de menos 0,07 elevado a 31, eu acho que nem hoje a gente termina, né? Então, mas a gente inventou o computador para fazer esse trabalho para a gente. Então, o que a gente tem que saber é que no produto de potência de mesma base, repito a base, somos expoentes. Tranquilo? Se na multiplicação eu somo, na divisão eu vou fazer o quê? Vou subtrair. Então, mesma regra, repete a base e subtrai os expoentes. 8 menos 5 dá 3. Acabou aí, né? Pronto, esse é o tipo do caso que a gente chama de potência, tá lembrado? Por quê? Porque o 4 é um expoente cuja base da potência, onde o 4 é o expoente, é outra potência. Então é uma potência de potência. E nesta propriedade, nós repetimos a base, inclusive o sinal, tá? E multiplicamos os expoentes. Qual é o produto entre 34? É 120. Acabou. Só isso. Certo? Tudo igual, né? Então não importa se é número inteiro, se é número fracionário, se é número decimal, bem feião. Mais feio que esse aqui, não sei nem se tem. Tô brincando, claro que tem. Bem, qualquer número elevado a zero, diz aí, é quanto? É 1. Não importa se ele é positivo ou se ele é negativo. Se o expoente é zero e a base não é zero, lembra disso, né? Então a minha resposta é 1. Tá certo? Pronto. E qual é a última propriedade antes da nossa grande novidade? A nossa última propriedade basicona lá de trás é que qualquer número inteiro e agora racional, qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, sempre que o expoente for 1, basta repetir a tua base e correr pro abraço porque tu acertasse tudo. Tranquilo? Propriedades relembradas. Qualquer coisa, pega teu livro, dá uma olhada nos outros exemplos, mas é isso daqui, certo? Não tem nada de mais complicado. Vamos para a nossa novidade, que agora, desde o capítulo passado, agora é que a gente vai conseguir calcular uma potência que antes a gente não tinha como calcular. Inclusive, teve uma questãozinha, se não me engano, foi a página 677 do tópico 4 do capítulo 1, a questão 30, letra D, letra E, eu não lembro isso daí, mas que deu 3 elevado a menos 6. Vocês lembram dessa questão? E que aí a gente conversou e viu, olha, a questão pediu apenas para eu reduzir a expressão para uma única potência. Eu fiz isso, mas se ele pedisse para eu calcular, como é que eu vou calcular 3 a menos 6? Um expoente negativo? Eu não sei como é que eu faço isso. Esta é a novidade. Vamos nessa? Olha só, eu vou apagar isso daqui, tá? E vou colocar a minha propriedadezinha para a gente, com base nela, fazer uns exemplos. A propriedade é a seguinte. Quando você tem uma fração qualquer e essa fração é elevada a um expoente negativo, como é que a gente faz? A gente, para trocar o sinal do expoente, a gente precisa inverter a base. Para trocar o sinal do expoente, inverte a base. Deixa eu só repetir. Para trocar o sinal do expoente, era menos, ficou mais, o que é que eu faço? Inverto a base. Então vai ficar B sobre A. Tranquilo? Professor, não estou entendendo nada. Olha só a nossa aplicação. Exemplo. Vamos pegar o lance lá do 3 elevado a menos 6. Primeira pergunta que eu faço. O 3 representa aqui fração, a mais simples possível. Não representa essa fração daqui, 3 sobre 1, né? Quando não tem um denominador explícito,
É porque invisível o denominador é 1. Então nós temos 3 sobre 1 elevado a menos 6. Vamos aplicar nossa propriedade aqui para trocar o sinal do meu expoente. Para o expoente ficar positivo, o que é o que eu faço com a minha base? Eu inverto a base, boto ela de cabeça para baixo. Então agora a minha base vai ser 1/3. Percebeu? Para trocar o sinal do expoente, olha, eu inverto a base. É fácil demais, não é? Então agora eu tenho uma questãozinha como todas as outras. 1/3 a sexta é 1/6, que é 1, sobre 3 a sexta. Vamos se lembrar disso aqui. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Vezes 3, 243. Vezes 3, 729. Então, opa, quase que eu estava um 6 aqui sem querer. 1 sobre 729. O valor de 3 elevado a menos 6. Para tu entender aí, ficar bem claro, tá certo? 3 a menos 6 é 1 sobre 729. Tranquilo? Vamos apagar aqui e vamos fazer mais exemplos para finalizar essa primeira etapa do último tópico, que é a etapa das potenciações, tá? Olha só, quando você tem, por exemplo, meio, positivo mesmo, elevado a menos 4, como é que eu faço? Ah, professor, já entendi. Primeiro, para a gente trocar o sinal da minha potência, não, do meu expoente, para trocar o sinal do meu expoente, eu tenho que fazer o que com a base? Inverter. Então, se aqui é menos, para ficar mais, o 2 tem que estar em cima e 1 tem que estar embaixo. Tranquilo, é só isso. Trocou o sinal e inverte embaixo. E aqui, eita, professor, olha, o 2 sobre 1 é a mesma coisa que 2. Boa sacada. 2 a quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 16. Acabou-se. Meio elevado a menos 4 é 16. Vamos fazer mais um exemplo. Então, se eu pego 0,03 e elevo isso ao cubo, vamos colocar um sinal de menos aqui só para deixar mais radical. Como é que a gente faz? Bem, 3 não, menos 3, porque a gente tem que usar a nossa novidade. Pronto, quando eu tiver um número decimal elevado a um expoente negativo, a gente vai ter que transformar esse decimal em uma fração, tá? É o primeiro passo. Qual é a forma fracionária do 0,03? Vamos olhar a quantidade de casas decimais? 2 casas decimais. Então esse cara vai ser menos 3 sobre 100 elevado a menos 3. Ah, professor, então eu já sei. Transformei em fração? Então inverto a base para trocar o sinal do expoente. Muito bem. Posso dizer qual é a minha maior preocupação? Quando tu vai inverter a base, posso pedir uma coisa? Não esquece de repetir o sinal, não. Porque inverter a base é apenas botar o denominador no lugar do numerador, e vice-versa. Numerador para baixo, denominador para cima. E se esse cara é negativo, tu não pode esquecer de repetir o sinal dele. Não esqueça, tá? Então vai ficar menos, aí tu inverte. 100 sobre 3. Inverteu a base, troca o sinal do expoente. Acabou. Vamos só concluir isso daqui? Olha só. Menos ímpar, menos. 100 ao cubo, eu tenho 2 zeros, depois mais 2 zeros, depois mais 2 zeros. Então nós temos 6 zeros, 1 milhão. Que númerozão, hein? 3 ao cubo é 27. A nossa resposta de menos 0,03 ao cubo é menos 1.027.000. Legal, né? Eu acredito que você já está com a faca e o queijo na mão para fazer as nossas missões sobre esse conteúdo. Resolver finalmente potências com expoentes negativos. Dá uma olhadazinha no teu livro, tem vários exemplos, tem uma caixa de texto lá mostrando exatamente como é que você deve proceder, tá certo? E conte com a gente, tá? Para qualquer coisa. Detona. Vamos finalizar. Radiciação nos racionais. Lembra daquelas expressões zonas super gigantescas que a gente trabalhou no capítulo 1? Pronto. Para a gente resolver algumas daquelas,
do livro, é imprescindível que nós vejamos raízes mais simples, tá? É o que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. Como é que a gente calcula raízes mais simples, com racionais no formato decimal, fracionário e expressões numéricas envolvendo os dois casos? Como é que a gente faz? Bem, é muito simples. Olha só, quando eu tenho decimal, eu transformo em fração. Quando eu tenho fração, eu já tenho fração, então é só calcular. Olha só que interessante, raiz cúbica de um número negativo, a gente já estudou que é negativo, tá? E aí, como é que eu vou fazer a raiz cúbica de 0,008? Antes de colocar sua resposta, vamos repetir a raiz cúbica, repita o sinal e transformemos este número decimal em fração, tá? Pronto, assim tá legal. Olha só, da mesma forma que lá na potência a gente pega o expoente e faz uma espécie de distributiva no numerador e no denominador, a raiz quadrada, cúbica, quarta, quinta, a raiz também vai ser feita no numerador e no denominador ao mesmo tempo, tá? Então, raiz cúbica de um número negativo é negativo. Raiz cúbica de 8 é 2, raiz cúbica de 1000 é 10. Professor, dá para simplificar. Boa, tinha nem percebido. Então, quando tu simplifica por 2 aqui, ó, a gente vai ficar com menos 1/5. Calculamos. Então, a raiz cúbica de menos 0,008 é menos 1/5, tá? Repetindo, é raiz de número decimal, transforma para fração. Transformou para fração, aplica as regras do sinal do capítulo 1 e tira a raiz do numerador e a raiz do denominador. Prio, a fração final, tu vai verificar. Dá para simplificar? Não, então não mexe. Eita, dá para simplificar. Então simplifica. Tudo bem? Vamos fazer essa, que agora depois dessa, essa é super fácil, né? Mas só para cumprir tabela, calcular esta raiz quadrada aqui, depois desta raiz cúbica, é piada, né? Então vamos lá. A gente pode, inclusive, resgatar um conceito aqui que vale a pena ser lembrado. Neste radical, nós não temos um índice explícito. Então, quando o índice do meu radical não está explícito, é porque é um 2 invisível, tá? Então, a gente se lembra de um outro caso. Caramba, tem uma situação que a raiz não existe. E que situação é essa? É quando o radical tem índice par e o radicando é negativo. Opa! Não é o caso aqui, né? O radicando é positivo, então existe. Raiz quadrada de um número positivo é positiva, tá? Raiz quadrada de 49 é 7, raiz quadrada de 4 é 2. Para finalizar, olha só, naquela expressão eu preciso determinar a raiz quadrada desse número decimal e para isso nós precisamos convertê-lo para o seu formato fracionário. Então, convertemos para fração, fica 4 sobre 100, sob a minha raiz quadrada, tá? E aqui eu já posso, inclusive, já calcular. Qual é o número que é elevado à quinta da 32? 2. Raiz quinta de 32 é 2. E a raiz quinta do 243, que se você lembrar lá da tabuada da potência do 3, é justamente o 3, tudo bem? Aqui já está tranquilo. Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 100 é 10. Vamos fazer aquele nosso MMCzinho básico, né, de sempre, de soma de frações. Dá para simplificar, mas eu vou decidir simplificar no final, tudo bem? Olha só, o MMC entre 10 e 3 é 30. E aí o 30 dividido pelo 10 dá 3, 3 vezes 2 dá 6, 30 dividido por 3 dá 10, 10 vezes 2 dá 20. Então eu tenho 26 30avos, que é uma fração que é simplificável, ou seja, ela é redutível. A minha resposta final é 13 15avos. Bem, é isto, pessoal. Foi um prazer acompanhá-los nessa primeira etapa. Concluam a próxima missão e última, tá? E a gente se vê em breve.